E eu já vou chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo nessa ainda é terça-feira de carnaval, hein? O bicho ainda tá pegando, mas a terça-feira começa agitada. É para o nosso Mengão, queridão, é isso mesmo. O Flamengo fecha a sua sexta saída do clube de regatas do Flamengo. Vamos falar também sobre a situação envolvendo Gustavo Henrique, ex-zagueiro do Flamengo, que mencionou o nome do Flamengo na sua apresentação no Corinthians. Por se falar em Corinthians, Igor Coronado ainda não assinou oficialmente o contrato com o Corinthians. Os torcedores do Corinthians, meus amigos, pressionando o empresário de Igor Coronado, Rafael Brandino. Na verdade, uma ameaçazinha ali ao empresário de Igor Coronado. Rafael Brandino, inclusive, mandou ver, respondeu à altura e esculachou ainda os torcedores corintianos. Eu vou falar sobre isso, vou trazer todos os detalhes para você. Vamos falar também sobre os crias do nosso Mengão, queridão, que vem arrebentando no futebol europeu. Flamengo e Bangu, nesta próxima quinta-feira, no Batistão, o técnico Tite inicia o penúltimo treino antes da partida nesta terça-feira. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Inclusive o Tite aí pode ser uma missão importante em relação quem deve realmente assumir a vaga de Eric Pulgar, que está fora desse jogo diante do Bangu pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de mais nada, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Já começo falando sobre a preparação do nosso Mengão, queridão, para o jogo diante do Bangu pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Como a gente já tinha informado anteriormente, né, o Flamengo tem 2 desfalques confirmados para essa partida, que é a situação envolvendo Matias Vinha, que está na Itália, viajou para acompanhar o nascimento da sua filhinha, só retorna ao Brasil na sexta-feira, e também Eric Pulgar. Eric Pulgar, que recebeu o 3º cartão amarelo no jogo diante do Volta Redonda e está fora do jogo, cumprindo suspensão automática, não vai poder estar à disposição do técnico Tite. O Tite faz o seu penúltimo treino, a sua penúltima atividade no CT do Ninho do Urubu, hoje à tarde, às 15 horas. O treino está marcado para acontecer às 15 horas, horário de Brasília, no CT do Ninho do Urubu. E o Tite terá uma missão. A partir de hoje, o Tite tem que escolher de fato quem vai assumir, né, essa vaga, essa ausência de Eric Pulgar, lá no meio de campo. O mais cotado nesse exato momento é o volante Alan. Alan quem deve aí ser o substituto de Eric Pulgar. E aí, nação, realmente Alan ou você colocaria outro jogador? Quem sabe aí o Thiago Maia para jogar? Será que o Flamengo colocaria o Thiago Maia? Eu acho que o Thiago Maia não joga, né? O Thiago Maia tem uma negociação, o Flamengo, enquanto não selar a situação do Thiago Maia, o Flamengo não vai de fato aí, né? Eu acredito que não. O Thiago Maia joga pelo Flamengo. Então vamos ver o que deve acontecer, mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Alan é o nome ideal para ser o substituto de Eric Pulgar? Lembrando que o jogo acontece na próxima quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no estádio do Batistão, em Sergipe. O treino do Flamengo hoje à tarde. Amanhã o Flamengo faz o último treino pela manhã e na parte da tarde viaja para Aracaju, em Sergipe, onde joga diante do Bangu pela 8ª rodada do Cariocão. Lembrando que o Flamengo pode assumir a liderança do Campeonato Carioca nessa rodada. Se caso realmente aconteça uma derrota do Fluminense na rodada, Flamengo vencendo o Bangu, o Flamengo assume a liderança do Cariocão. Por se falar em Cariocão, vamos falar sobre as crias do nosso Mengão, queridão, que deixaram, né, o clube carioca e rumaram ao futebol europeu e vem se destacando. Vinícius Souza, João Gomes e também Matheus França, né? O original Matheus França, porque o Mateuzinho agora que quer ser chamado, gosta de ser chamado de Matheus França, mas a gente está falando do outro Matheus França que foi para o Crystal Palace. Se falando sobre Vinícius Souza e João Gomes, olha só, Vinícius Souza e João Gomes estão no top 3 jogadores com a maior média de desarmes por partida da Premier League. Vinícius Souza ocupa a segunda posição com a média de 3
2,9 desarmes por jogo, enquanto João Gomes está no terceiro lugar com uma média de 3,2. Tá aí os crias do nosso Mengão Queridão, arrebentando no futebol europeu, e sucesso aí para esses garotos. Bom, mudando de assunto, a gente falar sobre saídas de jogadores do Flamengo. O Flamengo agora fecha a sua sexta saída, sexto jogador, né, a deixar o clube de regatas do Flamengo. Agora com a saída de Mateuzinho para o Corinthians, o Flamengo já chegou a um acordo com a equipe paulista. Primeiro, né, foram Felipe Luiz e Rodrigo Caio, ainda no final de 2023. No início de 2024, Everton Ribeiro, Santos, Pablo e agora Mateuzinho. Somando o total de 6 atletas. Esse número pode aumentar porque tem a situação de Thiago Maia, que pode ser sacramentada também nos próximos dias. Thiago Maia pode ser o 7º atleta a deixar o clube de regatas do Flamengo, sem contar, né, com os garotos das categorias de base que também deixaram o mais querido do Brasil. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre, rapaz, as palavras de Gustavo Henrique, zagueiro, que foi apresentado ao Corinthians. E na sua apresentação, o Gustavo Henrique mencionou o Flamengo, comparando aí o Corinthians com o Flamengo. Olha só o que ele falou: os dois são um grande desafio, camisas que exigem muito dos atletas, precisamos estar fortes. Quando cheguei ao Flamengo, era uma equipe já montada. Agradeço ao Corinthians pela confiança, mudou muita coisa e agora é seguir forte para alcançar nossos objetivos. Disse aí o zagueiro Gustavo Henrique em sua apresentação oficial como novo reforço da equipe paulista. Bom, tá aí, sucesso para o Gustavo Henrique. Teve uma passagem pelo Flamengo, mas infelizmente depois foi para o futebol europeu e agora está de volta ao futebol brasileiro e fechando aí com o Corinthians, já foi apresentado oficialmente. Mudando de assunto, vamos falar sobre Igor Coronado, porque, Henrique, você ainda vai falar sobre... Eu vou falar sobre Igor Coronado, porque eu tive analisando aqui, busquei algumas informações em relação à pressão do torcedor corintiano em cima do empresário Rafael Brandino, empresário de Igor Coronado. Vale ressaltar, por outro lado, que Igor Coronado ainda não assinou contrato oficial com o Corinthians. O Igor Coronado ainda não chegou ao Brasil, desembarca no início dessa semana para poder assinar contrato com a equipe de Bragança Paulista. O que acontece? O Rafael Brandino, que é empresário de Igor Coronado, foi tipo assim, né, ameaçado, pressionado por alguns torcedores do Corinthians. E um deles falou o seguinte: mais uma vez o Flamengo vai furar nosso olho, disse um torcedor, né, para o empresário de Igor Coronado. Outro escreveu o seguinte: se não fechar com o Corinthians, o bagulho vai ficar ruim para o seu lado, pontuou um torcedor. E é claro que o empresário Rafael Brandino foi lá e rebateu os torcedores corintianos e com um tom agressivo também. Olha só: calma, Calabreso, vou te passar meu endereço e meu telefone, vou ficar esperando o seu contato, Deus abençoe sua vida. E em seguida ainda falou o seguinte: calma, babuíno de B Rosa, de Bu Rosa, negociações em andamento, ironizou aí o empresário Igor Coronado. Pressionado, né? Nem fechou ainda, já está pressionado. Essa é a verdade, não é verdade? Então vamos ver o que deve acontecer. Ainda não assinou oficialmente, mas o Flamengo não quer, mais precisamente a diretoria, né? A comissão técnica até gostaria de ter o Igor Coronado no elenco, mas está indo para lá, para o Corinthians. Boa sorte para ele. A gente agora está seguindo focado. Hoje é terça, amanhã é quarta, se aproximando a data final para a situação envolvendo o Léo Ortiz. E logo em breve vou trazer mais detalhes, mas já tem um vídeo aqui falando sobre a situação do Léo Ortiz. Você vai lá, se você ainda não acompanhou, acompanha o penúltimo vídeo colocado agora no canal, antes desse aqui. Então vai lá e confere sobre a situação envolvendo o Léo Ortiz. Estamos apurando mais detalhes e em breve teremos novidades. Então fica coladinho com a gente, não perde nada. O de agora foi isso. Logo eu volto com mais informações do nosso Mengão Queridão.
Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.